IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional de nossas almas, ao início da nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos, concede-nos e a todos os nossos irmãos a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Caros internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone. Igual para você, Eurípides. Sementeira Cristã, um programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 312, a pergunta: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? A resposta: frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Hoje, a sessão que atende a perguntas dos ouvintes atenderá a nossa prezada ouvinte Anacira Antunes de Melo, de Varginha, Minas Gerais. Ela perguntou: diante de tanta brutalidade de certos indivíduos, é verdade que todos nós, sem exceção, alcançaremos a perfeição angelical? Minha cara Anacir, aguardemos um pouquinho. A resposta virá no final deste programa. Meus ouvintes, vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento rumo à melhoria íntima de cada um de nós, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. São palavras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, oferece revelações importantes quanto ao momento da grande transição planetária pela qual a nossa humanidade está passando. Diz ele ainda que patenteia-se o anúncio dessa transformação que se encontra dentro do processo da evolução desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, quando o Divino Mestre apresentou
os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. As palavras que acabamos de ouvir constam do prefácio do livro Transição Planetária do autor espiritual e do psicógrafo referidos, o qual nos revela que passamos por um período de filtragem, em que aqueles que recalcitram no mal haverão de se mudar de mundo para harmonizarem-se com o teor vibratório de civilizações inferiores, enquanto aqueles outros que se empenham na pauta do bem, bem desinteressado e na fé racional e inabalável nos superiores desígnios das divinas leis, permanecerão no planeta já promovida a calmaria e a serenidade da justiça e do amor, justamente como havia profetizado Jesus ao dizer que os justos herdariam o paraíso terrestre. O homem se atrasa no processo de autoelevação, desprezando os ensinamentos misericordiosos do Mestre Excelso, esperando que a reação às suas ações se perpetrem de forma a despertá-lo mediante angustioso sofrimento. O nosso planeta é regido por psicosfera voltada para os espaços ainda ocupados pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição desmedida, demorando-se às margens da justiça e do amor. E isso nos custa caro, porque, não exercitando o livre-arbítrio no sentido de neutralizar os efeitos dos males antes praticados, só nos restará o sofrimento angustioso para resgatarmos o passado delituoso. O referido autor espiritual nos chama a atenção para uma realidade atual e alvissareira, que luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescerem em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Mas nos adverte dizendo que, não obstante todos os conhecimentos conquistados, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, ou seja, do intelecto e não da moral, assim explicando o atual estágio de evolução em que nos encontramos, ricos de conhecimento e pobres de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas, meteorológicas, com profundas alterações na sua massa e na sua superfície, o que lhe altera a estrutura e a fisionomia, tornando-se mais belo e harmônico, muito embora tenham, nas mais das vezes, o caráter de destruição, tendo em vista, porém, o progresso que obedece à planificação superior, com o objetivo de elevar o seu nível a mundo de regeneração. Agora, um parênteses no tema central para o nosso momento musical para reflexão. A autoria de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Adail Couto, A Boa Conversa. Quando a luz do quarto apaga, hora de bem descansar. No meu peito acende outra, hora própria para orar. Conto a Deus as minhas coisas, agradeço o que passou no meu dia e peço no outro equilíbrio em meu favor. Agradeço a família, peço em minha oração
que durante o meu sono tenha a inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham aqui, para nas ações seguintes o melhor possa seguir. Quando a luz do quarto apaga, hora de bem descansar, no meu peito acende outra hora própria para orar. Conto a Deus as minhas coisas, agradeço o que passou no meu dia e peço noutro equilíbrio em meu favor. Agradeço a família, peço em minha oração que durante o meu sono tenha a inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham aqui, para nas ações seguintes o melhor possa seguir. Querido Mestre, nosso Jesus, guia os meus passos, tua luz, eterno amigo da perfeição, mora contigo meu coração, que assim seja. Sabemos que as comunidades planetárias superiores são cooperativas e descerão ao orbe terreno, como já aconteceu em épocas passadas. E assim, milhões de espíritos enobrecidos pela consciência do bem aqui estarão, para enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam em promover-nos em existências passadas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que, todos sabemos, já estão em curso. Então, sob os auspícios da espiritualidade benfeitora, os humanos terrestres poderão receber orientação e educação, vindos de irmãos superiores que, pela sua elevação em relação aos terrestres, são detentores de irresistível autoridade moral. Mas, meus irmãos, a transformação do nosso planeta para melhor, todavia, não acontecerá sem conturbações. Segundo o autor do referido livro, antes, além dos problemas sanitários, haveremos de conviver com a violência, com a sensualidade, com a abjeção, com os escândalos, com a corrupção, que atingirão níveis indesejáveis. São momentos a exigirem equilíbrio e oração fortalecedora, e os lutadores do bem serão desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, se esforçarão por combatê-los. E, sofrendo de profunda e aparente solidão, sem que tenhamos senso de segurança bastante para nos tranquilizarmos, seremos tocados por severos chamamentos à transformação, status que nos obrigará a agirmos no bem, exercermos o perdão, sem o que não garantiríamos a companhia dos benfeitores espirituais que se nos farão inseparáveis numa relação sincera de verdadeira solidariedade. Contudo, destruição e reconstrução, como as que aferimos em nosso planeta, cumprem os superiores desígnios da lei de progresso. Mas não nos esqueçamos que os eventos próprios de um planeta em ebulição
obedecem ao comando da psicosfera planetária, isto é, das nossas emanações mentais, de como agimos, de como pensamos. É que tudo se subordina à prevalência da nossa vontade, ainda desvirtuada. Se não houvesse maldade, a nossa evolução individual e planetária se cumpriria harmoniosamente e sem tragédias. As ocorrências de tsunamis, terremotos, maremotos, tempestades, inundações, doenças graves, muitas delas incuráveis, pandemias e muitos outros eventos desastrosos e de caráter coletivo suscitam nas mentes e nos corações humanos elevada dose de preocupação e angústia, sem que a própria humanidade, agente moral e físico de tais desordens, se dê conta do seu elevado grau de culpa. São situações inerentes ao nosso lamentável atraso no passo evolutivo, visto que, segundo nos revelam os instrutores espirituais, planetas superiores e felizes estão livres de tais mazelas, vivenciando clima sereno e tranquilo, cujas relações são presididas pelo amor. Nova interrupção no tema central de hoje em favor do nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do Espírito de Noel Rosa pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz e violão base de Gilberto Anísio, Abençoa-nos, Senhora. Ó Maria, Mãe Celeste, de todos os aflitos, deste mundo de conflitos, abençoa-nos, Senhora, para que saibamos servir ao seu Filho e nosso Mestre, mostrando ao orbe terrestre sua luz aqui e agora. Que nós possamos, ó Mãe, unir hoje as nossas mãos, amando aos nossos irmãos, como ensinou Jesus, para que possamos fazer de todas as nossas vidas moradas de amor tranquilas, cheias de paz e de luz. Vamos pedir novamente, ó querida Mãe Celeste, que por favor nos empreste um pouco do seu amor, para que juntos unidos na hora do grande oremos, felizes testemunhemos o Evangelho Redentor. Vamos pedir novamente, ó querida Mãe Celeste, que por favor nos empreste um pouco do seu amor, para que juntos unidos
na hora do grande oremos. Felizes testemunhemos o Evangelho Redentor. O Evangelho Redentor. O Evangelho Redentor. O homem, ocupante do mais elevado patamar da evolução animal, conquistou as faculdades da liberdade e da razão, entre outras, detendo, por isso, responsabilidade na sua interação psíquica com as forças da natureza. O espírito é a essência do ser, o fator ânimo, o foco de inteligência, a consciência a aglutinar por afinidade em torno de si outras inteligências, ou simplesmente as vontades, boas ou más, dos seus semelhantes invisíveis. Todo esforço que empreendemos na realização de qualquer propósito conta com o empenho de igual natureza e intensidade de amigos espirituais. É assim que, exteriorizando o melhor dos sentimentos nas boas ações, o homem conta com a feliz parceria dos benfeitores espirituais. Se, porém, a sua proposta se nutre de maus pensamentos, a afinidade dos maus espíritos lhe garantirá igualmente a danosa influenciação correspondente. É da conjugação consciente das forças psíquicas de homens e espíritos, de forma prevalente no ambiente mental da humanidade, que nos resultam paz ou aflições. Ao invés de deixarmos-nos impregnar de bom senso realizador, auto-vitimamo-nos por tormentos e angústias. Movimentando poderosas energias negativas, desencadeamos violentas manifestações telúricas, climáticas e atmosféricas, sanitárias, bem como sérios desarranjos em importantes expressões das nossas próprias conquistas. Vê-se, portanto, que a lei é de consequência, e no que concerne aos fenômenos ditos naturais, é a prevalência das emanações mentais da humanidade na forma de poderosa perturbação dos elementos da natureza a nos entregar, obediente, o objeto intransferível da nossa própria e infeliz encomenda. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, no intertítulo Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, ao tempo em que esclarece que os grandes fenômenos que dizimam e angustiam, considerados como perturbação dos elementos naturais, têm um fim providencial e nada acontece por acaso. Explicam também que os mesmos fenômenos, além de terem uma razão de ser direcionada para o homem, de cuja ação mental e física resultam, têm também frequentemente o objetivo providencial de restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Com efeito, se trata de restabelecimento do equilíbrio e da harmonia com as forças físicas da natureza, é que esse equilíbrio e essa harmonia pré-existiam e teriam sofrido a ação de algum agente perturbador. Esse agente há de ser racional, portanto, responsável pelo que faz. Os nossos irmãos inferiores não provocam qualquer perturbação na natureza, porquanto, sendo irracionais, agem por instinto, fiel imperativo da harmonia natural. Restam, por conseguinte, os agentes humanos que, dotados da razão, consciência e livre-arbítrio, admitem-se titulares de direito de ação física e mental destruidora, mas se recusam a reconhecer-se sujeitos de obrigação de agir com bom senso. Produzem os mais brutais engenhos destruidores de si mesmos, quer por maldade, quer por interesse material, razão adicional e determinante de operar em carga psíquica ativa, reativa e interativa, premiando-se, entre aspas,
com consequências tormentosas e infelizes. A passividade, a permissão ou a ação dos homens constituem a mente do mundo, ou alma do planeta, ou ainda psicosfera, que se representa pela carga psíquica prevalente, conjugada invariavelmente com a afluente ação da correspondente parcela ativa da espiritualidade afim, que, se pertencente a comunidades presididas por pretensões inferiores, promovem sérios prejuízos à humanidade encarnada, em parceria que a própria humanidade lhes concede, amargando dolorosos resultados. Cerca de 25 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados cumprem os desígnios evolutivos nas faixas planetárias da Terra, sendo que, dessa soma, mais de 7 bilhões estão encarnados. Somos nós. E vejamos que, do total de encarnados e desencarnados, no atual estágio, apenas uma parte está preocupada com a sua harmonização com as leis inderrogáveis, considerando, respeitando, amando seus semelhantes, praticando o bem, pensando no bem. É esta parcela que age no anonimato e só se revela ostensiva nas ocasiões calamitosas, como testemunhamos no presente episódio pandêmico que nos agride, no qual, entre os organismos governamentais e não governamentais, grupos e indivíduos públicos ou anônimos se desdobram assistindo populações atingidas, evidenciando preocupação com a própria transformação moral. Do ponto de vista de resgates coletivos, veremos que, por mortes de muitos ao mesmo tempo, à vista dos que desconhecem os mecanismos da justiça divina, se mostram como acasos, mas são resgates abrangentes, que ocorrem por força da similitude e, muitas vezes, por compromissos coletivos de vidas passadas, cuja consumação dá-se igualmente de forma coletiva. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a questão 250 nos diz que, na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo que convocam os comparsas na dívida do passado para os resgates em comum. E é por essa razão que muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo evento, que lhes ocasionam a morte do corpo físico ou as mais variáveis deformações ou mutilações, operando precisamente no quadro dos respectivos compromissos. O progresso é uma das leis da natureza e submete todos os seres e todas as coisas. Mas acalmar o ambiente terrestre pelo domínio da alma serena e justa depende tão somente da nossa vontade. As ocorrências de períodos em períodos, de verdadeiras varreduras, ceifando vidas, têm como escopo o engrandecimento do espírito. Mas é com tristeza que acessamos registros que nos levam a brutais realidades que têm a força de diminuir a importância dos tsunamis das nossas preocupações atuais. É a AIDS, foi o Holocausto dos 12 anos na Alemanha de Hitler, são as guerras, foi a gripe espanhola, foi a peste bubônica e em nossos dias é a Covid-19. Lavoisier, sem que tivesse a intenção de consolar alguém, contribuiu para a esperança e a consolação da humanidade ao proclamar que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. A própria destruição, que nos parece o fim das coisas, é, na verdade, o elemento transformador,
visando a alavancar a humanidade para degraus mais avançados, contrapondo-se à nossa disposição infeliz de mantermos-nos subjugados às tendências que nos inferiorizam. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O homem, infelizmente, utiliza de uma liberdade irresponsável. É a aplicação das leis divinas, sábias e implacáveis, outorgando ao homem o direito amplo e irrestrito de agir, enquanto o faz racional e dota-o da noção de responsabilidade pelas ações que comete, ao tempo em que ostenta o Tribunal da Justiça Maior na própria consciência. É, portanto, a justiça da semeadura livre que opera pelas vias da ação e da reação, da causa e dos efeitos. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Cumpre-nos ampliar tal máxima para a cada humanidade segundo as suas obras. Ninguém é obrigado a semear, mas o que semeia obriga-se a colher. Se não nos movemos pelo amor, somos empurrados pela dor. É certo que a própria natureza dota os seres de meios adequados à sua preservação, para que a destruição não ocorra antes da época necessária. É que toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, como nos ensina o Evangelho. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. É que a vida física é tão importante para o progresso que até minúsculos insetos, quando ameaçados, se apressam a proteger-se sob as fendas. O Evangelho prevê a transformação do nosso planeta para melhor, de homens mais justos. Só os justos herdarão a terra, disse Jesus. Será a emigração e a imigração. Uns, por persistirem no mal, se verão atraídos a planetas inferiores, pelo imperativo da sintonia vibratória. Outros, que igualmente não se decidirem pela própria evolução moral, pelo mesmo motivo, exilar-se-ão em outros planetas. Todos, onde quer que se exilem, porém, cumprirão a missão de elevar os que lhes são inferiores para, só depois, retomar o status anterior por força do mérito, conquistado à custa do próprio esforço. Na natureza, nada é estático, tudo evolui no cumprimento da finalidade suprema da lei de Deus.
A terra se desfigurará paulatinamente para transformar-se em instrumento compatível com a elevação moral de seus habitantes, que irão se depurando de forma sofrida e gradativa. Já o dissemos, o processo de transformação do nosso mundo já está em andamento. A consciência planetária de uma humanidade, conquanto parcialmente descuidada, já se incomoda com o doloroso puxão de orelha a que se submete em nossos dias, quer pelo coronavírus, quer pelos violentos fenômenos ditos naturais. Os eventos violentos que castigam certas regiões do planeta não sensibilizam apenas as regiões afetadas, mas todo o mundo. Não advertem apenas um povo, ou 2, ou 3 continentes, mas toda a humanidade, na justa medida do grau de comprometimento de cada povo e de cada indivíduo. Agora, um novo ângulo das considerações de hoje é que, a propósito do que e do quanto foi tratado em reunião terrestre de luminares da espiritualidade, com vistas à instrumentalização moral da humanidade terrestre, para que se cumpra a nossa transição para mundo regenerador, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, à guisa de peça inaugural da sua obra Transição Planetária, nos acrescenta os seguintes ensinamentos. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13º do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento da natureza espiritual, que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride, quando deveria dialogar. Acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses,
filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo, colocado pelas forças do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico. Somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se a conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo, em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, assim como as lutas sangrentas terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas, a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição, que ora tem lugar no planeta, irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença à dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu,
deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiriam a terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos, em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, porque este é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e têm caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, pelos direitos dos animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo àqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. E anuncia o autor. Na presente obra, apresentamos 3 fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão, do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos obreiros, conforme o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte 3ª, capítulo 6º.
Refere-se a valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde há algum tempo. Não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhes apresentem. E mais adiante diz o autor: nada obstante, em todos os momentos procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores, investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Agora, no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Anacir Antunes de Melo, de Varginha, Minas Gerais. Ela perguntou: diante de tanta atitude brutal de certos irmãos nossos, nos vem a pergunta: é verdade que todos, sem exceção, alcançaremos a perfeição angelical? Vamos saber isso agora, minha cara Anacir, e quem vai responder é o nosso companheiro João Vaz. Deus, sendo Pai amoroso, justo e bom, dá a todas as suas criaturas iguais condições. Quando nós alcançamos a faculdade da razão, isto é, de termos consciência de tudo e de nós mesmos, passamos a contar com mais um dom divino. É o dom do livre-arbítrio. É a liberdade de podermos fazer o que bem queremos, e é tão bom possuirmos esta liberdade de agir, que se Deus perguntasse se nós queríamos andar numa linha reta, sem o risco de pecar, todos responderíamos que não. Queremos ter liberdade. Por outro lado, e disso todos sabemos, cada um de nós é responsável por cada ato que pratica. E sabemos também que existe a lei de causa e efeito, ou ação e reação, isto é, se nossa ação for boa, terá uma reação boa. É aquela história de quem planta o bem, colhe o bem. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos, sem exceção. Porque, ao contrário do que acontece com a lei dos homens, perante a lei de Deus somos todos justamente iguais. E essa lei de que falamos, por ser divina, se centra no amor. E tudo que ela determina ou designa tem como escopo supremo a perfeição. É como ser bom ou ser mau é uma questão de escolha, e praticar a maldade só pode ser coisa de espírito inferior. Mas ele também está submetido aos desígnios da lei do progresso, do aperfeiçoamento. Se consultarmos a questão 116 do Livro dos Espíritos, veremos que todos se tornarão perfeitos e que Deus, sendo misericordioso e justo, não pode banir eternamente os seus filhos. Já a questão 125 nos dá conta de que os espíritos que seguiram o caminho do mal alcançarão o mesmo grau de perfeição que os outros. É que todos os maus se tornarão bons. Lembramos
que quando a boa qualidade moral se apossa de alguém, as antigas más qualidades dessa pessoa desaparecem para sempre. Todos nós, porém, nos primeiros tempos, que foram os tempos de experiência animal, ou quando ainda permanecemos próximos da animalidade, somos, de certa forma, propensos ao mal. A nossa sorte é que, sendo o nosso Pai Celestial justo e bom, nos dá condições para o aperfeiçoamento e, uma vez depurados e perfeitos, os nossos méritos serão iguais perante o Criador. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Não relegues a terra ao abandono, para que o tempo não escarneça de nossa passagem. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho, Anacir Antunes de Melo e João Vaz. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar. Em tempo real no Google. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.